Boa tarde. Boa tarde. A crise política em Brasília. O equipamento que gravou a conversa entre Michel Temer e Joesley Batista não está no Brasil. A defesa do empresário promete entregar o gravador amanhã para perícia. A Procuradoria-Geral da República não tem dúvida da veracidade da conversa. Temer dá entrevista à Folha de São Paulo e explica o motivo do encontro com Joesley no Palácio do Jaburu. Diz que achou que o assunto fosse a Operação Carne Fraca. Mas a operação só ocorreu 10 dias depois. Já são 9 os pedidos de impeachment contra Temer no Congresso. A ordem do governo é tocar as votações de matérias importantes na Câmara e no Senado. O senador Aécio Neves, do PSDB, tenta reverter a decisão que o afastou do Senado. E ainda começa o julgamento dos acusados de organizar um golpe contra o presidente da Turquia. O presidente americano Donald Trump desembarca em Israel para mais uma tentativa de paz entre israelenses e palestinos. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul condenam mais um lançamento de um míssil feito pela Coreia do Norte. E a polícia do Maranhão procura presos que explodiram o muro da penitenciária de Pedrinhas e fugiram. O Jornal Hoje está começando. A gente abre essa edição indo direto para o Congresso Nacional em Brasília, porque em meio à crise política, a ordem do governo é tocar essa semana as votações consideradas prioritárias. Quem vai trazer as informações para a gente ali da Câmara dos Deputados é a Gioconda Brasil, com quem a gente conversa agora ao vivo. Gioconda, tudo bem com você? Uma boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto pouco depois das 10 da manhã. Se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que deve divulgar hoje à tarde mais um relatório das despesas e receitas do governo. Temer também conversou com lideranças governistas aqui do Congresso e para esses líderes disse que a ordem é tocar o barco, as votações que são prioritárias para o governo e monitorar todo o comportamento das bancadas para evitar novas perdas de apoio aqui no Congresso. A semana seria de ofensiva máxima atrás de votos para aprovar a reforma da Previdência. Mas com o presidente da República no centro da crise, o assunto está parado. O relator da proposta de reforma é do PPS, partido que oficialmente deixou a base de apoio de Temer no Congresso. Mesmo assim, o deputado Arthur Maia continua fiel ao governo e defendendo a necessidade de aprovação da reforma. A reforma, ela não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Eu tenho convicção disso. O Brasil precisa fazer uma reformulação da sua vida previdenciária, porque não é razoável que nenhum país no mundo gaste 55% daquilo que arrecada pagando pensões e aposentadorias. No sábado, a Executiva Nacional do PSB decidiu que o partido vai para a oposição. Mas a bancada na Câmara está dividida e deve se reunir na quarta-feira para definir a posição nas votações. Vai definir como é que vai andar dentro desse processo, já que uma boa parte ou quase a maioria da bancada também tem a convicção que precisamos avançar no debate das reformas, porque a gente sabe que não vai tirar o país da crise sem votar as reformas. Ontem, em reunião com o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai manter a pauta de terça-feira, com medidas provisórias de interesse do governo. A oposição promete dificultar. Nós da oposição vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir todas as votações e vamos exaurir, deixar exaustos os deputados da base do governo. O comportamento do plenário vai ser um termômetro. Desde que a crise envolvendo o presidente Michel Temer estourou na semana passada, tudo o que o governo faz é tentar segurar a base de apoio unida e tentar mostrar que ainda tem condições de governabilidade. O tamanho real que a base tem hoje vai ser definido pela quantidade de votos que o governo tiver no plenário em matérias consideradas importantes. Embora o PSDB do Rio tenha proposto que o partido deixe o governo e que Michel Temer renuncie, as lideranças nacionais optaram por esperar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir na quarta-feira sobre a abertura de inquérito contra Temer. O mesmo caminho foi seguido pelos Democratas. Os democratas, ele tem essa consciência do seu papel institucional, até porque preside a Câmara dos Deputados, tem consciência do papel de responsabilidade com o país e, portanto, não vai se precipitar em nenhuma decisão até que tenha
todos os elementos de informação que ainda estão por vir, principalmente o julgamento do Supremo Tribunal Federal. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai protocolar esta semana na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. No fim de semana, a Ordem dos Advogados do Brasil concluiu que Temer cometeu crime de responsabilidade. A reportagem é de Camila Bonfim. Em 5 dias, 9 pedidos de impeachment protocolados na Câmara por causa da delação da JBS. E pelo menos mais um vai aumentar essa lista. É o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A defesa do presidente chegou a pedir o adiamento. Não houve, não há e não haveria como a possibilidade de se produzir uma defesa técnica adequada nessa casa. Casa que deve zelar, senhor presidente, pela garantia do devido processo legal. Não adiantou. Representantes da OAB de 24 estados e do DF votaram a favor de um pedido de impeachment. Só o do Amapá foi contra. O do Acre não votou. A OAB concluiu que Temer cometeu crime de responsabilidade. A Ordem dos Advogados do Brasil cita 2 conversas comprometedoras gravadas pelo delator Joesley Batista. Uma delas é a que o empresário diz a Temer que está segurando juízes e um procurador. Aqui eu dei conta de um lado o juiz dá uma assinada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os 2. O outro trecho é o que Joesley pede ajuda para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para a OAB, fica caracterizado um favor pessoal e incompatível com o cargo de presidente da República. O presidente da Ordem, Carlos Lamacchia, diz que não há mais condições para Michel Temer permanecer no cargo. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma negativa com relação ao áudio e aos diálogos que ali estão feitos. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República, ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo, exatamente pela gravidade do que está colocado hoje e pelo que nós estamos aqui vendo. Hoje a OAB marcou uma entrevista coletiva para falar sobre esse pedido de impeachment, que será entregue à Câmara. Caberá ao presidente Rodrigo Maia decidir se aceita ou não. Em 1992, foi um pedido da OAB, com o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, que deslanchou o impeachment de Fernando Collor. E no ano passado, a OAB também apresentou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. A defesa de Michel Temer e a Procuradoria-Geral da República entregaram uma série de perguntas para a Polícia Federal sobre a gravação da conversa entre o delator Joesley Batista e o presidente no Palácio do Jaburu. As respostas devem vir na perícia que será feita pelo Instituto Nacional de Criminalística. A reportagem é de Flávia Alvarenga. A Procuradoria-Geral da República não tem dúvidas sobre a veracidade do áudio que recebeu de Joesley Batista, mas também mandou perguntas para a Polícia Federal. No despacho do ministro Fachin, autorizando a perícia, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pontuou que, embora certo de que o áudio não contém qualquer mácula que comprometa a essência do diálogo, não se opõe à perícia no áudio. Os procuradores entenderam que no diálogo, Joesley Batista disse que estava pagando propina a Eduardo Cunha, com anuência do presidente da República, e que estava claro que o interesse desses pagamentos estava na possibilidade de evitar que o ex-deputado, caso contrariado, revelasse fatos comprometedores. Em outro momento, Joesley fala para Michel Temer que tem 2 juízes e um membro da Força Tarefa com ele. Eu não tenho ainda denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz dá uma assinada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os 2. Bom, eu consegui dentro da Força Tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom, um lado ruim. A Procuradoria-Geral da República também entregou questionamentos à PF. São 16 perguntas. Entre elas, é possível identificar a existência de interrupções no fluxo da gravação? Caso positivo, quantas interrupções existem? Há diferenças de entonação das vozes captadas que indiquem manipulação fraudulenta do áudio?
A conversa registrada no material de áudio encaminhado para exame apresenta coerência lógica e contextualização sobre o tema abordado entre os interlocutores. A JIF, controladora da JBS, afirmou no sábado que a gravação não foi editada. E Joesley, no depoimento aos procuradores, contou que gravou o presidente da República porque fez isso para ter material para delação. Na realidade, a gente vem, esse negócio das gravações, a gente vem fazendo alguns registros, entendeu, de reuniões e de coisas aí. E essa foi uma delas que eu particularmente registrei em áudio, porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrando aquela reunião. Joesley contou no depoimento que falou ao presidente sobre o dinheiro que dava a Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, e que Temer teria considerado importante manter isso. E quando o senhor falou que estava cuidando, eu lembro a expressão que o senhor usou, do Lúcio e do Eduardo, o que o presidente falou? Eu ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. A defesa do presidente Michel Temer mandou 15 perguntas à Polícia Federal para saber se houve manipulação e se o áudio vale como prova. A prova vai ser considerada válida ou não a partir da sua inteireza, a partir da análise completa e não apenas de capítulos ou de frases que ela vai ser tratada. Os advogados de Michel Temer perguntaram qual o tempo de duração do áudio. É possível identificar a supressão de palavras ou expressões na gravação que tenham sofrido adulteração que lhes modificou o sentido real? Se afirmativo, pode-se apontar os momentos respectivos da gravação? A frase "tem que manter isso, viu?", dita pelo presidente Michel Temer, é imediatamente precedida por qual frase de seu interlocutor? Nesse trecho da gravação, os dois falaram de Eduardo Cunha. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos deixo a verdade? Estou de bem com o Eduardo. Estou do meio também. Eu estou segurando as pontas por ele. Agora, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal vai fazer a análise do áudio, mas fez um pedido fundamental para a perícia. Pediu que o equipamento que o empresário Joesley Batista usou seja entregue. Uma correção. Na reportagem que nós mostramos sobre o pedido de impeachment da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é Cláudio Lamáquia e não Carlos Lamáquia, como nós falamos há pouco. Bom, agora a gente vai falar com a Flávia Alvarenga, ao vivo, lá em Brasília, porque ela tem informações sobre essa perícia que vai ser feita nesse gravador, que ainda vai chegar, né, Flávia? Boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Esse equipamento usado para fazer a gravação não está na Procuradoria-Geral da República. Essa gravação foi feita antes da delação. Portanto, esses procuradores receberam um arquivo com áudio num pendrive. De acordo com a defesa de Joesley Batista, esse equipamento está fora do país, está em Nova York e vai chegar no Brasil amanhã e vai ser entregue diretamente pela defesa de Joesley Batista à Polícia Federal. O Instituto de Criminalística já começou a fazer a perícia nesses áudios, mas não tem prazo para concluir esse processo. Precisa do equipamento, mas o ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal, pediu que esse trabalho fosse feito no menor tempo possível. Além da decisão de autorizar a perícia na conversa entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista, o ministro Edson Fachin também autorizou perícia nas gravações entre o senador afastado Aécio Neves e o deputado afastado, deputado federal Rodrigo Lures. Mas a defesa dos dois não entregou nenhuma pergunta à Polícia Federal. Agora, a decisão se o inquérito para investigar Michel Temer vai ser suspenso ou não durante esse trabalho da Polícia Federal será tomada somente na próxima quarta-feira, quando tem sessão do plenário do STF. No despacho, o ministro Edson Fachin disse que essa é uma decisão que deve ser colocada para todos os 11 ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Sandra e Evaristo. Ok, Flávia, muito obrigada pelas suas informações.
O jornal Folha de São Paulo traz hoje uma entrevista com o presidente Michel Temer, em que ele reafirma que não tem a intenção de sair. Alega que não sabia que Joesley estava sendo investigado e que foi ingênuo ao conversar com o dono da JBS. A entrevista tem como título "Não renuncio, se quiserem, me derrubem". Vamos ver alguns dos principais trechos. A Folha pergunta: o senhor estabeleceu que ministro denunciado será afastado e, se virar réu, exonerado. Caso o procurador-geral denuncie, o senhor vai se submeter a essa regra? Temer responde: os ministros são agentes do executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente, não será a linha de corte para o presidente. A Folha questiona que Temer poderia se afastar voluntariamente e Temer reforça: não vou fazer isso, tanto mais que já contestei muito acentuadamente a gravação espetaculosa. Temer nega que tenha dito "mantenha isso", para dar aval a pagamentos a Eduardo Cunha, e diz: o Eduardo Cunha lançou uma carta em que diz que jamais pediu dinheiro a ele, Joesley, e muito menos a mim. Como eu poderia comprar o silêncio se naquele processo em Curitiba fez 42 perguntas, 21 tentando me incriminar? A Folha pergunta: Joesley fala em zerar pendências, não sendo dinheiro, seria o quê? Temer diz: sei que ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências, e logo depois ele diz que estava mentindo. A Folha pergunta por que o encontro com Joesley não estava na agenda como manda a lei. Temer explica: eu começo recebendo às vezes no café da manhã e vou para casa às 10 da noite. Tem alguém que quer conversar comigo. Rigorosamente deveria constar da agenda. Foi uma falha? Pergunta o jornal. Foi, digamos, um hábito. Um hábito ilegal? Não é ilegal porque não é da minha postura ao longo do tempo. Bastava ter um detector de metal para saber se ele tinha alguma coisa ou não e não me gravaria. A Folha pergunta: é moralmente defensável receber tarde da noite, fora da agenda, um empresário que estava sendo investigado? Temer diz: eu nem sabia que ele estava sendo investigado. A Folha pergunta sobre o deputado Rocha Loures, filmado correndo com uma mala pela rua. Temer afirma: primeiro, tudo foi montado. Joesley recebeu treinamento de 15 dias. A reportagem reforça: a imagem dele correndo com dinheiro não é montagem. Temer diz que Rodrigo foi induzido, foi seduzido por ofertas mirabolantes e irreais. A Folha pergunta se Temer se sente traído e o presidente responde: não vou dizer isso porque ele é um homem de muito boa índole. A Folha reforça: ele foi filmado com 500 mil reais. Que boa índole é essa? Temer responde que esse gesto não é aprovável. A reportagem pergunta: quando o senhor diz para o Joesley que ele poderia tratar de tudo com o Rodrigo Rocha Loures, o que o senhor quis dizer? Esse tudo são as matérias administrativas, não é tudo. Mais adiante, a Folha pergunta: acha que a Procuradoria-Geral armou para o senhor? Eu estava apenas retrucando as imprecações de natureza moral gravíssimas. Agora mantenho a serenidade. Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque se eu renuncio, é uma declaração de culpa. A Folha diz: o senhor falou muito do Joesley, mas qual a culpa que o senhor tem? Ingenuidade. Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento. Sobre a continuidade do governo, a Folha pergunta: até que ponto vale a pena continuar sem força política para aprovar reformas e com a economia debilitada? O presidente responde irritado: eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas com a votação de matérias importantes. Depois a Folha pergunta: o senhor colocou ênfase no fato da gravação ter sido adulterada. Se a perícia concluir que não há problemas, o senhor não fica em situação complicada? Temer responde: não,
Quem falou que o áudio estava adulterado foram os senhores. Foi a Folha e depois eu verifiquei que o Estadão também levantou o mesmo problema. Se disserem que não tem modificação nenhuma, eu direi: a Folha e o Estadão erraram. A reportagem pergunta: como o senhor vê o fato da OAB ter decidido pedir o seu impeachment? Temer responde: tem uma certa surpresa minha, porque eles me deram espada de ouro, aqueles títulos fundamentais da ordem, agora se comportam dessa maneira. Mas reconheço que é legítimo. Por fim, a Folha pergunta sobre a repercussão dos 2 pronunciamentos e Temer diz: acho que eles gostaram desse novo modelito. As pessoas acharam que, enfim, temos presidente.